De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Billie Eilish reconhece maternidade de Lana Del Rey no Coachella. Abre aspas, razão de todas nós vadias estarmos aqui. Frase da Billie Eilish, que foi participação especial no Lanachella. A apresentação de Lana Del Rey no primeiro dia do Coachella 2024 na Califórnia. Vocês estão vendo imagens aí que a Billie participou. Foi um show incrível e uma grande homenagem à grande cantora que é Lana Del Rey, que merecia fazer um show no Coachella sensacional como foi. E Billie Eilish disse exatamente esta frase, elogiando Lana Del Rey como a mãe e filha, porque esse estilo grunge, esse estilo de falar músicas depressivas do profundo da alma, essa geração que canta esse estilo hoje em dia, e essa nova geração, incluindo Billie Eilish, a mãe de todas elas, é sem dúvida nenhuma Lana Del Rey. E a Billie disse exatamente assim, abre aspas, Lana Del Rey é a razão de todas essas vadias estarem aqui, inclusive eu. E esta apresentação e essa expressão, word, vadia, obviamente nos lembra a canção A&W, American World, não é? Que significa vadia americana, de Lana Del Rey, música do ano passado, do álbum mais recente dela, não é? Produzida pela Lana Del Rey e o Jack Antonoff, que estava lá tocando piano no show da Lana Del Rey no Coachella. E esta canção, uma canção que Lana Del Rey abre o seu coração ao dizer das suas experiências sexuais. E ela diz que ela, os Gênios até fala, essa música é sobre ela ser uma, entre aspas, viciada em sexo. Lana Del Rey fala de suas aventuras nesta música e dizendo da dualidade, como ao mesmo tempo ela pode ser uma princesa e ao mesmo tempo ela pode ser uma vadia. Parte da letra de American World diz assim: liguei para um bêbado e liguei para outro. Eu sou uma princesa, eu sou divisiva. Aqui falando de menage, não é? Ligou para dois amantes. Aliás, metade das pessoas sonham em fazer. É um grande pecado, um pecado delicioso que eu recomendo, viu? É bom e é legal. E ela diz assim: me pergunte por que eu sou assim. Talvez eu seja apenas assim. Eu não sei. Talvez eu seja apenas assim. E outro trecho diz assim: liguei para ele e ele veio. Sim, eu sei, eu estava voando em minha cabeça. Mas isso não é sobre ter alguém para amar mais. Não, isso é uma experiência de ser uma vadia americana. Mais umas confissões, ela diz: Jimmy, se você deixar a casa, você pode me encontrar no clube, na boate. A sua mãe ligou perguntando sobre você. Eu disse a ela que você estava fudendo muito. Mas eu não ligo, baby. Eu já estou perdida em minha mente. Se eu mentir pra você, me encontre no clube. Ela ainda fala de um outro romance onde ela diz assim: olha, são tantas coisas, a letra diz, né? Que vocês nem poderiam acreditar. Vocês sabiam que uma cantora ainda pode ser uma amante aos 33 anos? Eu tenho um policial que liga o chuveiro enquanto fala comigo, enquanto me liga, indicando que eles fazem algo virtual e o cara escondido de sua mulher, porque ou de alguém, porque ele liga o chuveiro enquanto conversa com ela. Então são revelações, e em seguida dessas revelações neste álbum, Lana Del Rey, que é da igreja do pastor Judah Smith, da Church Home, não é? Da igreja do Justin Bieber e Donna Hailey, igreja da Kourtney Kardashian, dentre outras celebridades. Judah Smith, que este canal conhece bem, porque é pastor de Justin Bieber, não é? O interlúdio que a Lana Del Rey, ousadíssima, colocou no seu álbum logo após American World, ela traz uma mensagem do pastor Judah Smith, e o pastor Judah Smith falando sobre luxúria. E esse sermão do pastor Judah Smith, um trecho dele, que é um sermão bem grande, mas o trecho dele diz assim: isso que vocês estão escutando soa como amor? Se referindo, né, a American World, as confissões de Lana Del Rey. Aí ele diz assim: isso é uma vida dominada pela luxúria, e por muito tempo eles têm permanecido assim.
Mas finalmente, quando eles ficam fracos, eles dizem: isso não importa mais. E o Espírito de Deus diz: eu irei colocar em você desejos pelaquilo que você já tem, pelaquilo que já está diante de você. E aí ele menciona a família, o trabalho, amigos, para que a pessoa deixe os desejos de luxúria, né? E aí continua dizendo assim: então ele trabalhará profundo em seu coração. E o final desse sermão é um final interessante, porque Judah Smith diz assim: eu pensava que eu pregar sobre isso era mais sobre vocês. E vocês não vão gostar do que eu vou dizer, Judah Smith diz, mas eu tenho que dizer a verdade. Eu descobri que pregando sobre isso, eu estava muito mais falando sobre mim. Olha a mensagem do Judah Smith, sincero. E Lana Del Rey até falou que as pessoas precisam escutar as pregações do pastor Judah Smith, que ele é muito sincero, né? Sincero, mas na canção, Lana Del Rey fala justamente desta dualidade e da demonização do sexo que a religião faz. Até no site Gênios coloca uma nota sobre esse interlúdio do pastor Judah Smith, não é? Que o Gênios bota curiosidades e tal. Eles disseram assim que o pastor Judah Smith é um pastor controverso, porque ele prega que casais LGBT não seriam algo de Deus, e diz que sexo fora do casamento também não seria algo de Deus. Na verdade, não se trata nem de Judah Smith, mas dos próprios livros considerados sagrados, que são preconceituosos. Pode usar argumento de que é pecado, de que não é pecado, continua preconceituoso. A religião, e eu mencionei isso no vídeo que eu fiz sobre a Débora Seco recentemente, a religião ela oprime o sexo, não é? Porque quando você oprime a vida sexual das pessoas, como disse um pensador, ele diz: toda repressão social começa pela repressão sexual. Quando você controla a sexualidade de uma população, você controla aquela população. Então a gente entende como as religiões sempre se preocupam com essa questão sexual, com esse moralismo que em grande parte é falso moralismo. O próprio Judah Smith disse: percebi pregando essas coisas que eu estava falando de mim mesmo, não de vocês, né? Essa luta que essas pessoas lutam contra os seus próprios desejos, este preconceito que as religiões têm. Imagina uma pessoa para a religião, para as maiores religiões em termos de popularidade. Se você pega o cristianismo, você ser gay, você ser bi, você estaria em pecado. Ou se você fizer sexo fora do casamento, é uma repressão gigantesca. As pessoas dentro de igrejas são pessoas, de um modo geral, nessa questão sexual, muito adoecidas. Eu já fiz parte de igreja. Essa repressão sexual é extremamente prejudicial. Até mesmo quando a pessoa diz que Lana Del Rey se define como viciada em sexo, quando uma pessoa viciada é uma pessoa que não é funcional. Lana Del Rey sempre foi funcional, sempre teve o trabalho dela, não é? E as pessoas banalizam essa palavra viciado, porque como eles consideram pecado, se a pessoa tem simplesmente o seu desejo sendo realizado, eles chamam de viciado. Igual quando a igreja mente a respeito de pornô, dizendo que se uma pessoa gosta de pornô, ela é viciada, sendo que a OMS nem aceita essa categoria de vício, porque o vício entra no sentido de compulsão dentro da categoria de compulsão sexual. Doutora Nicole Prause explica isso muito bem, Drauzio Varela também. Simplesmente uma compulsão que pode se manifestar por qualquer coisa. Não é o sexo especificamente, não é o pornô especificamente. Pode ser qualquer coisa que dê prazer, inclusive rede social. Mas essa ideia de culpa religiosa, de moralismo, como por exemplo, o Dr. Gunther Dewin fez uma pesquisa dizendo que as pessoas que ele estudou que se diziam viciadas em pornô, por exemplo, a grande maioria dessas pessoas tinham culpa religiosa e moralista. Aí se determinavam viciadas, quando não é um vício real. Então, tudo se resume a esta culpa religiosa. Mas é muito interessante porque Lana Del Rey, reconhecendo que ela é assim, ela diz: eu sou uma princesa, mas eu sou divisiva. Isso é muito importante para a pessoa de fato vencer qualquer culpa religiosa e ser quem ela quer ser. Simples assim, não é? A vida é para ser vivida. É só uma vez que
a gente tem certeza que a gente vive, independente de qualquer fé que a pessoa possa ter em reencarnação. Se a pessoa não dá, quando morre o bicho da terra come, né? Então o desperdício grande ficar segurando, ficar achando que tudo se resume a casamento, a amor, sendo que não é assim. O desejo vai muito além disso. E este álbum da Lana Del Rey tem várias confissões dessa natureza. E Billie Eilish também faz muitas confissões em suas canções. Recentemente, falando sobre o namorado mais velho dela, não é que ela teve um relacionamento. São canções que realmente abrem o coração. Então é mãe e filha no Lanacella, no Coachella, trazendo essas reflexões a respeito da canção de Lana Del Rey. Deixe os comentários da sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.